Números 9. O Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois que o povo saiu do Egito. Ele disse: os israelitas devem celebrar a Páscoa na ocasião própria. Celebrem-na no tempo determinado, ao pôr do sol do 14º dia deste mês, de acordo com todas as suas leis e ordenanças. Então Moisés ordenou aos israelitas que celebrassem a Páscoa. Eles a celebraram no deserto do Sinai, ao pôr do sol do 14º dia do primeiro mês. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Mas alguns deles não puderam celebrar a Páscoa naquele dia, porque se haviam tornado impuros por terem tocado num cadáver. Por isso, procuraram Moisés e Arão naquele mesmo dia, e disseram a Moisés: nós nos tornamos impuros por termos tocado num cadáver. Mas por que deveríamos ser impedidos de apresentar a nossa oferta ao Senhor na ocasião própria, como os demais israelitas? Moisés respondeu-lhes: esperem até que eu saiba o que o Senhor ordena a respeito de vocês. Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por tocar algum cadáver, ou estiver distante por motivo de viagem, ainda assim poderá celebrar a Páscoa do Senhor. Deverão celebrá-la no 14º dia do segundo mês, ao pôr do sol. Comerão um cordeiro com pães sem fermento e com ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até ao amanhecer, e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Quando a celebrarem, obedeçam a todas as leis da Páscoa. Se, porém, um homem estiver puro e não estiver distante por motivo de viagem, e ainda assim não celebrar a Páscoa, ele será eliminado do meio do seu povo, porque não apresentou a oferta ao Senhor na ocasião própria. Ele sofrerá as consequências do seu pecado. Um estrangeiro residente entre vocês, que queira celebrar a Páscoa do Senhor, deverá fazê-lo de acordo com as leis e ordenanças da Páscoa. Vocês terão as mesmas leis para o estrangeiro e para o natural da terra. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia, a nuvem o cobria, e de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor. Eles acampavam e também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam, e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Fala pessoal, beleza? Vamos a alguns comentários acerca do capítulo 9 de Números. Aqui nós vemos a celebração da Páscoa determinada por Deus a Moisés. Nós sabemos que a Páscoa foi instituída ainda lá no Egito, quando eles foram livres, protegidos daquela praga da morte dos primogênitos. Deus mandou ali que eles celebrassem a Páscoa, celebrassem a saída deles, a libertação deles do Egito. E aqui ele diz quando que eles deveriam celebrar essa Páscoa, e tem alguns israelitas que não puderam celebrar a Páscoa porque haviam tocado num cadáver, e isso fazia com que a pessoa, segundo as leis mosaicas, se tornasse impura diante de Deus. Então eles procuraram Moisés e Arão, porque eles gostariam muito de participar da Páscoa. E eles perguntaram: poxa, a gente não vai poder participar porque tivemos contato com o cadáver? Mas Moisés falou o seguinte:
Esperem até que eu saiba o que o Senhor ordena a respeito de vocês. Isso nos deixa já uma grande lição, né? Porque Moisés poderia falar da cabeça dele, o que ele achava razoável, mas não. Ele sabia como era importante seguir à risca tudo que o Senhor tinha dito. Então, para esse caso específico, Moisés, ele não falou de si próprio, ele falou, deixa eu ver o que Deus tem a dizer a respeito disso. Todo líder deve ter em vista que o que mais interessa apresentar os princípios e ordenanças do Senhor expressos em sua palavra do que as suas opiniões próprias. E então Moisés consultou a Deus e Deus disse que eles poderiam sim celebrar a Páscoa, mas eles celebrariam depois, após passar ali alguns dias, provavelmente até que eles cumprissem o ritual de purificação por conta daquilo que os deixou impuros. E diz aqui também que se por acaso alguém ali, algum israelita, não tivesse celebrado a Páscoa, mesmo podendo celebrar a Páscoa, ele seria eliminado do meio do povo, porque isso seria pecado grave diante de Deus. E como já falei aqui várias vezes, Deus está ensinando o beabá para esse povo. Deus separou a nação de Israel para tratar com ela e assim revelar a sua vontade ao mundo. Então, já que Deus separou essa nação para tratar diretamente com ela, para revelar a sua vontade, também toda transgressão à sua vontade deveria ser punida exemplarmente. A gente vai ver tanto a benevolência, a misericórdia de Deus várias vezes, né, perdoando pecados, como a gente vai ver algumas vezes punições exemplares para aqueles que não aceitassem a vontade de Deus, porque estariam se rebelando contra o próprio Rei do Universo e Senhor de todas as coisas. É uma coisa linda também, a partir do versículo 15, quando fala sobre a nuvem que cobria o tabernáculo. Né? Era uma maneira de Deus mostrar a sua presença e de Deus sinalizar a sua vontade para os israelitas num determinado momento. Ou seja, se essa nuvem cobrisse o tabernáculo, se ela tivesse baixado, estivesse ali no tabernáculo, era para eles se estabelecerem naquela região, naquele local, né, e procederem a todos os ritos, todos os seus trabalhos. Mas, se a nuvem se elevasse de cima do tabernáculo, era sinal de Deus para que eles avançassem na sua peregrinação rumo à terra prometida. Então Deus, ele sempre fala conosco de uma maneira única, de uma maneira clara, e a gente precisa observar, olhar para o céu, perceber os sinais, porque Deus está falando conosco o tempo inteiro. A gente só não presta atenção se a gente estiver extremamente distraído com as nossas coisas, olhando para o chão, sem olhar para o alto. Olhe para o alto que você vai entender o que Deus quer de você. Isso é muito simbólico para a vida da gente hoje. Então é isso. A gente vê Deus se revelando ao povo. Essa nuvem, mais do que uma nuvem física, ela representava também a glória de Deus sobre eles, a presença de Deus sobre eles, e Deus se comunicava com eles dessa forma visível. Imagino assim essa experiência fantástica, né, que eles viveram com essa maneira de Deus falar com eles, assim, que coisa maravilhosa. E é isso aí, queridos. Deus os abençoe e até a próxima.